Pronto. Vamos lá então, meus amigos, bom dia para todos. Chegamos aqui em mais uma sexta-feira. E antes que eu me esqueça, na segunda-feira, feriado aqui em São Paulo, nós não teremos estudos. Tá? Acho que nem a Vaninha estava sabendo disso, e ontem, por acaso, eu descobri que seria feriado. E aí então, nós não teremos estudos só na terça-feira então. Tá? Já avisando a vocês que vai ser o dia 9 de julho, né, o dia da Revolução Constitucionalista aqui na capital, aqui no nosso estado, né? Então nós não teremos nosso estudo, tá legal? Muito bem, nós vamos estudar hoje então o nosso livro Vinha de Luz, o texto de número 163, o intitulado O Irmão, para fazermos aqui a nossa reunião do Evangelho, né? Muito mais reunião do Evangelho do que o Evangelho no lar, né? Porque não é nesse formato que a gente deve realizar em nossos lares, né? Então, hoje a gente tem aqui um texto, né? Bom dia, Milton. Um texto que ele é quase que continuação do texto que nós lemos na semana passada, que continua ainda naquela passagem belíssima de Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, que fala, né, sobre a caridade. E hoje nós temos aqui mais um trecho. E agora Emmanuel nos traz algumas reflexões em torno desse tema, falando exatamente da forma como deve ser feita, ou aquilo que deve ser feito, e da forma como não deve ser feita, né? Que infelizmente é aquilo que prevalece, infelizmente, nos nossos tempos atuais, no nosso mundo, de um modo geral. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, né, bonito, lendo ligeirinho. A passagem diz o seguinte, né, só lembrando que quando nós pegamos a Bíblia, por exemplo, para conferirmos o trecho que foi selecionado, o contexto em que ele se encontra envolvido, nós tivemos ali a curiosidade de fazer uma análise não apenas sobre o texto que está sendo lido, mas da tradução também. E aí nós lembramos que nessa passagem de Paulo, nas Bíblias, por exemplo, que são publicadas pelas editoras evangélicas, a palavra caridade é substituída por amor. Quando diz, por exemplo, que o amor é sofredor, o amor é benigno, e nas traduções publicadas pela edição católica, a palavra amor é substituída pela caridade. Então, como a gente sempre comenta, né, muito cuidado ao fazermos estudos dos textos bíblicos, principalmente aqueles que não são de cunho moral, mas que trazem detalhes históricos, ou trazem relatos de situações que foram observadas naquela época. Importantíssimo para nós tomarmos muito cuidado com as traduções, porque uma palavra, amor, por exemplo, numa Bíblia, e caridade na outra, embora a gente saiba que as duas convergem para o mesmo ponto, elas são palavras com sentidos completamente diferentes na sua, digamos assim, na sua interpretação literal, não é? Então, por isso, sempre muito cuidado naquilo que a gente vai ler. Então, aqui Emmanuel diz o seguinte para nós: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. E a partir dessa passagem, Emmanuel diz o seguinte então para nós: quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista de que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos,
quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva no plano maior o título de irmão. Então, irmão, é exatamente o título que nós estamos estudando, que mostra essa palavra irmão no sentido de fraternidade, a fraternidade na sua verdadeira expressão. Nós lembramos sempre, bom dia pessoal que chegou, nós lembramos sempre que essas expressões familiares que nós utilizamos hoje foi a forma mais compreensível que todos os grandes sábios da humanidade que tinham a sua atenção e o seu entendimento voltado para o mundo espiritual. Nós colocamos então Jesus como no primeiro plano, lembrando que ele falava do Pai. E quando se fala sobre Pai, a gente lembra que é aquele que cria, é aquele que cuida, é aquele que direciona. E aí então Jesus intitulou Deus como sendo Pai. E é interessante que há algumas escolas religiosas que colocam como mãe natureza, a mãe do universo. Então o pai, mãe, porque Deus na verdade não tem ali a personalidade humana, né, aquela ideia do antropomorfismo, né, o Deus com a forma do homem. E como nós sempre vivemos, principalmente no mundo ocidental, com uma sociedade sempre patriarcal, aliás no mundo de modo geral, né, são raras as sociedades que são matriarcais, mas as sociedades patriarcais, o homem sempre prevaleceu pela força, pela influência, pelo poder. Daí então, como consequência natural, nós colocamos Deus como sendo um pai e não como sendo mãe. E depois, abaixo de Deus, nós temos então os filhos, e dos filhos ali entre irmãos. Então essa caracterização familiar da humanidade, da comunidade universal, é para nossa melhor compreensão. Mas aí então a gente se pergunta, né, como exatamente nós devemos viver essa relação entre pai e filho, pai no sentido de Deus e filho na nossa posição, e entre irmãos. Como é que os irmãos hoje devem se tratar, vivenciando essa expressão máxima da fraternidade? Porque hoje, quando nós observamos no mundo, nós percebemos ali que a fraternidade, ela acaba, a irmandade principalmente, né, a convivência entre irmãos, ela é sempre ali permeada de conflitos, como nós conversamos ontem no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós falávamos sobre a constituição familiar, e que as famílias hoje nada mais são do que núcleos que são formados por espíritos que estão comprometidos com necessidades não apenas de apoio mútuo, mas principalmente necessidades evolutivas, individuais e coletivas. Individuais na minha autotransformação e coletiva nas obras que devem ser realizadas em parceria com aqueles que compõem a mesma família. Só que pelo fato de nós estarmos ainda numa fase em que o egoísmo prevalece, algumas vezes nós utilizamos alguns jargões que acabam sendo decorados, mas não compreendidos. E quando a gente fala, por exemplo, que o egoísmo prevalece, significa que cada um de nós sempre tenta fazer as coisas do nosso próprio jeito. O egoísmo não no sentido de maldade, mas egoísmo numa tendência natural de fazer com que a nossa vontade, seja aquela que se realize com maior intensidade do que as outras pessoas. E nisso nós pensamos assim: eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito, o outro quer que a coisa seja feita do jeito dele, e assim cada um do seu próprio jeito, começando então a criar os atritos. Né? É a predominância dos nossos interesses. Né? Então, quando se fala egoísmo, Balk, há muito tempo atrás, eu sempre pensava no egoísmo como uma coisa muito ruim. Alguma coisa assim, quase que ofensiva. Se alguém chegasse para mim e falasse assim: olha, você é uma pessoa egoísta. A vontade, embora não fizesse isso, a vontade que eu tinha era de pegar pelo colarinho e chacoalhar. Como é que você ousa dizer que eu sou uma pessoa egoísta? Até que a gente começa a estudar e começa a perceber que as coisas, o sentido das coisas são muito diferentes, a definição das coisas são muito diferentes daquelas que nós já estabelecemos muito mais por um preconceito do que por um entendimento.
Então, quando a gente fala, por exemplo, egoísmo, a gente pensa sempre naquele culto ao próprio ego, né? Ou seja, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, as minhas preferências, as minhas tendências, os meus interesses. Então, a gente começa a perceber que todos nós somos assim. Só que o grande problema, quando a gente vivencia o elemento egoísmo dentro da nossa personalidade, o grande problema é a intensidade com que ele se manifesta. Algumas vezes eu posso ser egoísta de achar que a minha preferência para o seu corte de cabelo, para a roupa que você veste, possa interferir no seu modo de viver. Tá certo, mas você pode dizer assim, não, eu prefiro viver dessa forma. Ótimo, não se fala mais nisso. Agora, muitas vezes eu posso te obrigar a fazer alguma coisa interferindo no seu modo de viver. Aí a gente já começa a perceber que, na verdade, não são os elementos que são problemáticos, mas é a intensidade com que nós vivenciamos. E nessa relação de fraternidade no mundo hoje, a gente percebe que a gente faz as coisas sempre visando o bem, mas sempre achando que o nosso jeito é o melhor de se fazer. E aí cada um tem a sua opinião. O meu jeito de fazer pode até ser bom, só que na verdade acaba depois prejudicando aquele que recebe o meu modo de agir. E aí então nesse conflito de interesses, eu quero fazer do meu jeito, o outro quer receber de um jeito diferente, a gente acaba não se entendendo. Então percebendo hoje que o mundo hoje, embora seja uma grande irmandade, nós nos vemos como estranhos, mas muito mais como adversários. Nós olhamos um para o outro e percebendo assim, o que será que ele quer de mim? Qual é o interesse que ele tem? Será que ele vai me atrapalhar? Será que ele vai me incomodar? Isso porque na verdade não é o nosso modo de pensar, é a prática do dia a dia que acaba mostrando para nós realmente essa situação. E, infelizmente, em qualquer situação que você vá, em qualquer local que você vá, onde haja uma convivência, nós inevitavelmente lidamos com atritos. Raras são as vezes em que nós fazemos parte de uma comunidade onde todos se entendem de uma forma uniformemente. Até mesmo você vai numa igreja, você vai no centro espírita. Eu já participei, por exemplo, de só 3 situações diferentes, né, em centros espíritas, onde houve um racha dentro dos membros do centro espírita, em que saíram e fundaram um novo centro. Onde o outro foi e simplesmente desistiu de frequentar porque não concordava. E nós pensamos assim, poxa, mas no centro espírita? Sim, no centro espírita. Eu já fiz parte de comunidade, por exemplo, de jovens católicos e de jovens evangélicos. Eu fiz um encontro de jovens, né, que é uma delícia para quem nunca fez encontro. Aliás, uma coisa que eu lamento profundamente são as casas espíritas não fazerem esses encontros. Encontros de casais, encontros de jovens, não como sendo grandes congressos, mas como sendo assim atividades anuais, atividades semestrais, porque é uma delícia participar disso. Quem já participou sabe como é. É assim, parece que você está no paraíso, de tão gostoso que é. E participando desses encontros, a gente pensa assim, poxa vida, que delícia. Realmente eu estou no paraíso. As pessoas todas pensam iguais, são pessoas muito fraternas, são pessoas muito amigas e coisa e tal. E de repente acabou aquele encontro e a gente começou a vivenciar o dia a dia. E vivenciando o dia a dia, a gente começa a perceber que um olhava para o outro assim, meio que rosnando. Aí eu pensava assim, peraí, mas não é assim? Aquilo que eu vi naquele encontro, então, foi um conto de fadas. Porque a realidade, as pessoas começam, então, a cada uma pensar de um modo diferente e, de repente, elas se tornam inimigas umas das outras. Inimigas não no sentido odioso, mas inimigas no sentido de não serem amigos, da forma como nós imaginávamos. Então, até mesmo dentro das instituições religiosas, que nós imaginamos que são os centros de maior compreensão, dos centros de melhor aceitação de um do outro, de melhor exercício dessa fraternidade, do amor ao próximo e tudo mais, até mesmo ali nós temos o personalismo. Porque aí nós temos então 2 palavras que acabam entrando em conflito. Aquele que é o personalismo, o individualismo, que representa o individualismo, e nós temos o universalismo, que é aquela outra palavra que engloba todas as pessoas. E nós, infelizmente, ainda vivenciamos essa ideia do individualismo. Cada um por si e Deus para todos. Essa é uma frase popular que ela é muito mais real no nosso modo de viver do que nós imaginamos. Em qualquer lugar, se nós vemos isso acontecendo na vida real, dentro dessas instituições, aqui no ambiente virtual, então a gente nem fala sobre isso. Porque aqui cada um vivencia, a gente não tem contato próximo, as pessoas não se conhecem de uma forma profunda. As pessoas convivem de certa forma, mas elas não se conhecem. Até mesmo porque os próprios nicks
Aqui na nossa sala a gente tem até um privilégio de conviver diariamente, né, ou se não diariamente, quase que diariamente. Então a gente já se conhece pelo nosso modo de pensar, pelas nossas opiniões. O nick que aparece, a gente sabe a pessoa que o representa. Então a gente já conseguiu criar assim uma proximidade maior. Esse é um privilégio pelo tempo que nós estamos trabalhando, pela constância dos nossos estudos, pela constância da participação de todos. Então a gente já criou uma certa afinidade. Quando nós, por exemplo, realizamos os nossos encontros pessoais, a gente simplesmente se reconhece. Não é uma apresentação, é simplesmente um reconhecimento daquilo que nós já conhecíamos. Né? Então assim, é uma delícia para quem já participou de tudo isso, né? Então nós vemos assim que conseguimos fazer isso, mas aqui no Pautalk, por exemplo, na internet de modo geral, por e-mail, em redes sociais, em fóruns de discussão e tudo mais, são contatos que nós temos de opinião, mas ninguém se conhece na verdade. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe como funciona, né? Aqui na minha casa, por exemplo, vocês conhecem até os cachorros que latem aqui, então vocês já imaginam, né? Já teve até gente sendo mordida, né, Cindizinha? Então, quer dizer, todo mundo já se conhece aqui, assim, com muito mais profundidade. Então, por que conseguimos estabelecer esse tipo de relacionamento? Né? Mas, de um modo geral, as coisas não funcionam assim. A gente se aproxima, assim, por interesse. O que eu posso oferecer, o que eu posso receber. Se ele não pode me oferecer nada, então não me interessa. O Pedro colocou para nós, né, ontem, sonhei ontem com uma casa espírita, né, que ruía, né, ficou só escombros, né, a construção era bem forte. A alvenaria era linda, é bem interessante nesses sonhos, né, Pedrão? Deixa a gente bem marcados, né? Então, assim, o que nós observamos é que nessa comunidade que a gente vive hoje, na nossa sociedade, esse individualismo acaba sendo prevalecendo, né? A fofa da pituca, né, Andréia? Tá? A gente vai até você conhecê-la, tá? Você vai chamar Gracinha também. Todo mundo que conheceu chama Gracinha. Mais Gracinha ainda depois que levou uma cutucada. Pode deixar. E aí então, nesse mundo que a gente vive hoje, a fraternidade, né, acaba sendo interpretada de um modo equivocado. E aquela fraternidade assim, eu te aceito desde que. Então nós colocamos ali uma condição, estabelecemos uma condição para sermos aceitos. Nesse nosso relacionamento interpessoal, nesse tipo de relacionamento interpessoal, que não é aquele familiar necessariamente, aquele que não é próximo, mas com pessoas que são um pouco mais distantes, nós temos ali o exercício da caridade, a caridade material, a caridade moral também muitas vezes, né? A caridade da compreensão, a caridade da tolerância, a caridade da aceitação daquilo que o outro é. E muitas vezes também até mesmo a autocaridade, quer dizer, a gente fazer um exercício pessoal de autotransformação quando nós percebemos que as nossas imperfeições interferem também nesses relacionamentos. Então nessa primeira passagem aqui de Paulo, ele colocou a frase seguinte: a caridade é sofredora. Por que ela é sofredora? Primeiro porque ela se compadece do sofrimento do outro. E se compadecer, de certa forma, significa você sofrer o sofrimento do outro, ainda que de um modo menos intenso, ainda que de um modo menos direto. Mas quando você se sensibiliza com o sofrimento do outro, essa sensibilidade te provoca de alguma forma um tipo de dor, uma dor moral. Porque do contrário, se você é insensível à dor alheia, você se torna simplesmente indiferente. Você vê nas redes sociais, você vê na televisão, você vê na vida real, alguém que passa, por exemplo, fome, uma criança abandonada, um animal que está sofrendo, né, um idoso que não tem amparo, uma família que se desestrutura, uma pessoa desempregada, um acidente que acontece, coisa parecida. Se você simplesmente olha e você se torna indiferente àquele sofrimento, que é uma situação que vem acontecendo com bastante frequência no nosso mundo atual, a indiferença faz com que as pessoas sofram sem terem um amparo para poderem se fortalecer, para se reestruturarem diante daquela dificuldade. Então o compadecimento significa você se sensibilizar e de certa forma acolher a dor do outro. Só que o compadecimento não é o suficiente. O compadecimento desperta, a caridade age. Porque normalmente a gente fica assim, ai, coitadinho daquela pessoa, daquele bichinho, coisa e tal, né? Ah, mas tudo bem, eu viro as costas e vou embora. Quer dizer, eu me compadeci, mas eu não me mobilizei.
E é normalmente o que acontece hoje, as pessoas estão mais sensíveis. Mas infelizmente é exatamente a dó sem ação. Você sente dó daquela pessoa, coitadinho, né? Poxa vida. Mas tudo bem, vou para casa, faço um comentário, coisa e tal, mas na prática a gente fez muita coisa. A gente não fez muita coisa. E na semana passada nós conversamos sobre isso. Que muitas vezes a nossa falta de ação não é necessariamente a má vontade de fazer, mas a desconfiança. Porque nós acabamos vivendo num ambiente que é bastante hostil, no sentido de aproveitamento, no sentido do interesse egoísta, no sentido da maldade. E aí então a gente acaba criando um comportamento defensivo, que mesmo que você veja alguém numa condição de dificuldade, a gente pergunta assim, se eu ajudá-la, que tipo de problema ela pode me causar? E de fato alguns problemas podem ser causados. Comentei com você uma situação em que a dona Ivone do Amaral Pereira contou num dos livros dela, que era comum na casa dela os pais irem para a rua fazer um trabalho, fazer alguma coisa, e de repente voltarem como a família da rua porque eles estavam passando fome e acolhia dentro de casa. Eles viviam num pequeno sítio, e aí então eles iam acolhendo família que eles pegavam na rua. A gente se pergunta, tá, mas como é que a gente tem condições de fazer isso hoje? Até que ponto isso vai interferir na nossa tranquilidade, nos causando algum tipo de problema? Então, a condenação, quando a gente fala assim, olha, o julgamento, na verdade, quando a gente julga alguém por não fazer alguma coisa, a pergunta é, por que ela não está fazendo? Mas descartando todos os riscos que nós podemos correr ao termos contato com uma situação como essa, a gente começa a se analisar se a má vontade, se a indiferença, se a frieza não são elementos que estão ali presentes dentro dos nossos corações. Então quando fala que a caridade é sofredora, é porque ela nos mobiliza pelo sofrimento, pelo acolhimento da dor alheia, a tentar aliviar aquele sofrimento. Fala também que a caridade é benigna, ou seja, ela tem ali o tom de bondade, ela tem ali o sentido de bondade. A caridade não é invejosa, ela não trata com leviandade e ela não se ensoberbece. A caridade não é invejosa. Significa que ao fazermos alguma coisa para o outro, nós não fazemos isso necessariamente para nos compararmos com os outros. Porque algumas vezes a caridade ela se torna um instrumento exatamente de promoção pessoal. E isso mostra, eu estou fazendo isso porque eu também quero ser importante. Eu estou fazendo isso porque eu também quero ser destacado. E essa leviandade, da mesma forma, ela não é um instrumento de você se promover às custas da humilhação do outro. E ela não se ensoberbece, ou seja, eu, quando faço a caridade, não me sinto mais importante das pessoas. Eu sou uma pessoa comum, não me tornei mais importante por isso. Né? A Tina colocou, né, ontem vi um cachorrinho andando só com 3 pés, né, me comovi e não fiz nada. Mas é aquela questão, Tina, não é uma necessidade de julgamento. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Até porque assim, aquele que julga, ele vai ter que mostrar na prática que ele é capaz de superar todas as dificuldades para fazer a caridade para os outros. E vai chegar uma hora que ele não vai conseguir fazer. Porque o comprometimento dele vai ser tão grande que ele vai falar assim, olha, isso eu não posso fazer. Quer dizer, outra pessoa faria, mas ele não faz. Então, assim, cada um tem que analisar as suas próprias possibilidades. A gente tem que fazer o bem tanto quanto for possível. O possível materialmente, o possível moralmente, o possível psicologicamente, intelectualmente, tudo é possível. Algumas pessoas têm mais possibilidades do que outras. Mas, de modo geral, nós temos limitações também de toda a ordem. E nós temos que saber trabalhar para saber exatamente se essa limitação está nos imobilizando pela má vontade. Então, assim, se eu me deparar com uma situação, a gente para e olha assim, peraí, o que eu posso fazer? Será que eu posso fazer? Nem que seja um pouquinho, será que eu posso... Então a gente começa a fazer uma análise da situação. Quando a gente para e analisa, já é um passo significativo, porque do contrário a gente simplesmente passava por cima. Por isso, então, esse sentido de fraternidade que existe no nosso mundo hoje, essa fraternidade entre nós, seres humanos, a fraternidade entre seres humanos e os animais, a fraternidade que existe entre os seres humanos e o nosso meio ambiente, isso é fundamental. Que nós desenvolvamos esse sentido de fraternidade, de respeito, de amor, de caridade também. E não simplesmente a gente viver no nosso mundo hoje
como se nós fôssemos autossuficientes. A gente acaba se enganando, acreditando que nós somos capazes de viver por nós mesmos. Algumas vezes a gente já ouviu discursos assim: olha, eu não preciso de ninguém, se eu precisar de alguma coisa eu pago. Esse tipo de frase ele é dito com muito mais frequência do que a gente imagina. Tá, você pode pagar, mas a pessoa, se ela fizer pelo seu pagamento e não fizer pela vontade dela de fazer as coisas, você vai receber o pior serviço possível. Mas tá, se aquilo te satisfaz, tá bom. Mas o dia que você não tiver, o que vai acontecer? Porque lembrando que nós somos espíritos imortais, a gente não pode esquecer isso nunca. No mundo espiritual você não vai ter dinheiro para dar para ninguém. E nós já vimos muitas vezes, é interessante, nas psicografias que chegam para nós, a gente percebe que pessoas que têm esse mesmo tipo de pensamento aqui no nosso mundo hoje encarnado, no mundo espiritual ele continua assim. E aí então naquelas psicografias que a gente faz a leitura aqui na sala, um espírito certa vez chegou e disse assim: eu vim aqui desde cedo e só agora vocês chegaram? Quando eu estava na Terra isso não acontecia, porque eu exigia que as pessoas cumprissem o seu horário. Um espírito desencarnado se comportando dessa forma, com essa arrogância, com essa prepotência, acreditando que ainda é detentor de algum tipo de poder. Quer dizer, mesmo ele não tendo poder, ele acredita ainda que é capaz de dominar as pessoas psicologicamente. Essa é uma questão. O soldado colocou, né? Mas se a pessoa que recebe a caridade é humilhada, é porque ela é orgulhosa. Mesmo que a pessoa que faça caridade material faça com a intenção de humilhar quem recebe, né? É uma situação complicada, soldado, quando a gente fala sobre humilhação, né? Como eu disse para vocês, só se sente humilhado aquele que é orgulhoso. Muito bem. Mas todos nós somos orgulhosos. Todos nós, sem exceção. Até mesmo Chico Xavier, por exemplo, que é um expoente para nós no meio espírita, ele tinha o seu orgulho pessoal quando ele fazia as coisas, não orgulho no sentido negativo, mas no momento em que alguém o constrangia, ele se sentia realmente mal com isso. Por isso a gente sempre vê que o orgulho ele faz parte da nossa natureza. Só que esse orgulho ele pode ser benigno ou pode ser maligno. Porque o orgulho, na verdade, é assim: como eu já falei para vocês, eu sinto o maior orgulho de ter um trabalho como esse e de ter vocês presentes. Ótimo. Agora eu posso dizer, mas eu me sinto orgulhoso também de ser o máximo. Já virou negativo. Então, assim, todos os elementos, todos os sentimentos que nós temos hoje, todos os valores que nós alimentamos hoje, eles podem ser, eles fazem parte da nossa vida, como as bactérias fazem parte do nosso corpo. O nosso corpo é infestado de bactérias. Saiu uma pesquisa recentemente mostrando que nós somos colonizados por bactérias. E essas bactérias fazem parte do nosso sistema. Nós dependemos dela. Se por acaso nós não tivermos essas bactérias que ajudam na digestão, que ajudam em outros processos do nosso organismo, a gente simplesmente, nosso corpo se desfaz. Então, quer dizer, as bactérias estão aqui presentes. Algumas são nocivas, outras não. Na nossa personalidade, alguns valores são nocivos, outros não. Depende do nosso modo de viver. Então nós estudamos isso na semana passada. Nós falamos que o ato de você ajudar alguém, você pode ajudar aquela pessoa para fazer com que ela se sinta melhor, ou você pode ajudar as pessoas para fazer com que você se sinta melhor. Se você se valoriza muito mais no ato da caridade, pode ter certeza que o outro vai se sentir mal. Porque a caridade é como uma balança. Quando você se coloca na condição de humildade no ato de caridade, você eleva a outra pessoa. Se você se coloca como alguém especial, você rebaixa a outra. É uma balança que você não tem como fazer as coisas, fazer com que os dois pratos subam ou os dois pratos desçam. Não tem como. Vai com Deus, Wasserfall. Não tem como. Por isso, então, a gente sempre lembra que é necessário que quando a gente faça alguma coisa, que você pense no outro e não em si mesmo. Quando nós fizermos alguma coisa, que nós pensemos no outro. E é então dessas passagens que Emmanuel coloca para nós, sobre as várias situações negativas do ato de praticar a caridade. Quando nós observamos esse gesto da fraternidade, na sua expressão mais pura, que nós estamos aprendendo ainda. Sentimentos que para nós são novos. No passado a gente fazia assim, ajudava as pessoas, sempre pensando de que modo que nós poderíamos também ser ajudados, ser beneficiados.
Hoje, quando a gente tem contato com uma filosofia como essa, as pessoas que têm contato com suas religiões de um modo sincero, que trazem essa mensagem de transformação moral para os indivíduos, né? A gente lembra que não é fora do espiritismo, não há salvação, é fora da caridade, não há salvação. E essa caridade ela é praticada em todos os ambientes que existem no nosso planeta. E há essas práticas de um modo muito sincero. O problema é que muitas vezes nós distorcemos em todos os ambientes. Fazemos isso no nosso ambiente, fazem também em outros ambientes e assim vai. Por isso então a gente lembra sempre, né, que hoje nós estamos tendo esse contato com esses ensinamentos. E tendo esse contato, nós estamos aprendendo como ele funciona. Olhando, observando, analisando as pessoas fazendo isso, observando a nossa reação diante dessa prática, o que eu sinto naquele momento, quais são as pessoas que mais me chamam a atenção ou não chamam a atenção, quais são as pessoas que despertam em mim uma certa confiança, as pessoas que despertam em mim uma certa sensibilidade. A gente está aprendendo, tendo contato pela primeira vez. Hoje nós temos, por exemplo, 20 anos de doutrina espírita, 30 anos de doutrina espírita, 40 anos de doutrina espírita, mas estudando teoria, e começamos então a pôr na prática isso. Não é porque nessa nossa existência, mas dessa nossa existência, quando exatamente a gente começou a observar as coisas de um modo mais profundo, a analisar filosoficamente aquilo que acontece à nossa volta? Faz pouco tempo. Então é o nosso primeiro contato. Na nossa próxima encarnação, certamente a gente vai ter um contato mais de uma percepção mais desenvolvida, pelo fato da gente estar estudando, conversando, analisando, refletindo sobre tudo isso, observando as situações que nos chocam na sociedade que a gente vive, as situações que nos sensibilizam na sociedade que a gente vive. E aí então a gente lembra que esse aprendizado ele é sempre gradativo. Então não é porque a gente está de novo batendo cabeça nesse nosso mundo, porque nós esquecemos tudo aquilo que nós aprendemos anteriormente. É porque naquele passado a gente não tinha aprendido isso anteriormente. Ou se tivesse aprendido era de um modo muito precário. Aprendia observando, aprendia de longe, elogiava, mas não fazia igual e coisa e tal. Hoje não, hoje a gente já consegue fazer as coisas de um modo mais preciso, pelo menos no estudo, pelo menos na análise. Na prática isso vai demorar um pouco mais. Quando a gente pensa em Chico Xavier como sendo a nossa referência, dá a impressão de que ele nasceu pronto. Que no passado dele nunca foi uma pessoa que cometeu erros, nunca foi uma pessoa que algumas vezes foi injusta no seu julgamento e na sua análise, nunca foi uma pessoa que praticou ali o egoísmo desse que a gente observa no nosso mundo hoje, nas nossas ações. Foi ali uma evolução gradativa, né, aprendendo com os erros, aprendendo com os acertos. E hoje ele demonstrou para nós ali nas suas ações um patamar, né, um desenvolvimento muito avançado. Então a gente olha assim e fala assim, poxa vida, como ele está à nossa frente. Claro que ele está à nossa frente, porque ele começou muito antes. Ou ele acelerou o seu processo, ele teve mais vontade do que nós, mas ele alcançou aquilo por mérito. E nós estamos aqui alcançando também a nossa condição por mérito. Quando a gente faz uma comparação, observando, por exemplo, hoje, o que acontece nas guerras civis da África, olhando ali naqueles países, né, como por exemplo Serra Leoa, Costa do Marfim, e você vê a guerra civil entre eles ali, eles não têm o mínimo de civilidade comparado com aquilo que a gente vivencia hoje. Eles mutilam uma criança, mutilam um pai de família, estupram uma mulher com uma naturalidade que as pessoas já estão acostumadas a viver com isso, e é alguma coisa que nos choca. Então a gente fala assim, peraí, eu não sou tão mal assim. Então, se comparar com aqueles que estão avançados, a gente percebe o nosso atraso. Mas se observar para aqueles que estão muito atrasados, a gente percebe o nosso avanço. Então, a gente não precisa se comparar com as pessoas, mas quando a gente analisa a nossa condição atual, a gente já começa a ter um posicionamento daquilo que nós nos tornamos. E quanto ainda falta para a gente trabalhar. Né? Exatamente, a gente tem que se comparar assim. Esses hoje que são os bárbaros, é a nossa natureza primitiva. Esses hoje que são os santos, que são os caridosos, que são os grandes gênios do amor que vivem entre nós, são aquele futuro que nós precisamos alcançar.
Deixa eu ver aqui, o Pedro colocou para nós, eu me acho o máximo, mas por dentro não digo isso, né? Sou falso, com quem me elogia eu falo nada, não sou nada. É uma questão de que você tem que se trabalhar, o Pedro. Quando a gente fala do nosso ego, ele é um problema, né? Quando as pessoas chegam e nos elogiam, a gente tem que dominar esse monstrinho que tem dentro de nós. Quando alguém te elogia, por exemplo, a gente não precisa negar o reconhecimento. Se alguém te elogia por alguma coisa bem feita que você fez, você tem mais a que agradecer pelo elogio. Agora o problema é quando a pessoa te elogia muito mais do que você merece e você aceita aquilo. Aí sim, você na verdade, você não está sendo falso. A falsidade na verdade é com você mesmo. Aquela pessoa que quando chega para você fala, nossa Pedro, você é o máximo. Aí você fala, que isso. E por dentro você fala, nossa, eu sou mesmo. Você é o máximo. Se você se enganar, esse é o problema. Então quando a gente reconhece, alguém te elogia, olha, parabéns por aquilo que você fez, parabéns pela sua conquista, tal. Você fala, poxa, obrigado. Quer dizer, isso foi válido mesmo, porque me esforcei para fazer aquilo, deu certo aquilo que eu tinha planejado. Exatamente. Agora quando você recebe muito mais do que você merece, e você aceita aquilo se achando melhor realmente por uma coisa que você não tem, é aí que você tem que começar a fazer aquele trabalho de transformação. E lembra sempre, isso não é de uma hora para outra. A gente está trabalhando, está lutando contra esse nosso orgulho, encarnações e mais encarnações, e vamos continuar lutando ainda cada vez mais. Mas o importante é você reconhecer que nós somos pessoas muito limitadas e por mais elogios que a gente receba, nós não estamos naquela condição ainda. Então reconheçam aquilo que eu faço, mas não elogiem aquilo que eu faço, se for bem feito, mas não me elogiem por aquilo que eu não sou. Nossa, você é o máximo. Máximo do quê? Eu tenho que me virar para fazer as coisas, cometo erros o tempo todo, sinto preguiça quando eu tenho que sentir preguiça, sinto raiva quando eu sinto raiva. Onde está o meu máximo aí? O máximo da imperfeição, talvez. Mas não o máximo da perfeição. Só ele é o máximo, né? Se você se acha que é o máximo, dá um tapinha nas costas dele e não se fala mais nisso. Então a gente tem que reconhecer isso, né? A nossa imperfeição e o nosso orgulho querendo fazer com que a gente se sinta bem. E isso é importante. Porque se a gente desligar o nosso orgulho, a gente vai se achar assim o pior do cachorro do ladrão. Se não tiver o nosso orgulho dizendo assim, calma, que você não é tão ruim assim, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa especial. É o nosso orgulho bom. Falando igual colesterol, né? Tem o colesterol bom e o colesterol mau. Tem o orgulho bom e o orgulho mau. Depende para aquilo que você vai alimentar. Se tirar o orgulho de nós, a gente não vai ter mais prazer em fazer nada de positivo. A gente não vai ter vontade de fazer as coisas, a gente vai sempre viver com depressão o tempo todo. Ó vida, ó céus, ó azar. Porque a gente se acha o pior das criaturas. E o nosso orgulho serve exatamente para isso, para dizer para você, você é especial. Você pode fazer as coisas, você tem capacidade de fazer as coisas. Só que a gente tem que saber lidar com esses dois monstrinhos que estão dentro de nós, para fazer com que aquele que é bom cresça cada vez mais e aquele que é o mal diminua cada vez mais. Aí sim a gente consegue chegar numa condição de olhar para nós mesmos e reconhecer aquilo que de fato nós somos. Sim, eu tenho virtudes, mas eu também tenho imperfeições. Essa é a parte importante. Então aqui nesse nosso estudo de hoje, né, o tempo passou rápido, né, começamos agora e já acabou. A gente volta aqui então, só para a gente relembrar mais uma vez que aquele que oferece alguma coisa, aquele que pratica caridade, aquele que pratica caridade para se mostrar, ele é vaidoso, ou seja, a vaidade é importante, mas a vaidade negativa ela é prejudicial. Aquele que pratica caridade para torcer o pensamento do outro, dobrando os pontos de vista que eles são peculiares, é tirano. Algumas vezes a gente faz as coisas manipulando, através de uma manipulação, tentando fazer a cabeça das pessoas. Aquele que faz a caridade para se livrar do outro, ele é displicente, porque muitas vezes a gente faz assim, olha, tá bom, eu faço para você, mas vai embora. Onde existe a fraternidade nesse tipo de relação? Claro que a gente tem que ter sempre esse cuidado para a gente fazer as coisas, para não cairmos no erro, porque muitas vezes a caridade que a gente faz, ela se torna muito mais prejudicial do que benigna. Aquele que pratica caridade para exibir títulos,
efêmeros é tolo, ou seja, aqueles títulos que são temporários. Aqueles que falam assim, não, porque eu sou espírita. Ser espírita também é título, não esqueçam disso. Infelizmente ele se tornou um título que a gente ostenta com todo orgulho, cravado com uma medalha no peito. Hoje a gente não diz espírita como compromisso, a gente diz espírita como status. Porque se nós falássemos assim, eu sou espírita com a boca cheia, eu teria que cumprir tudo aquilo que está no Evangelho ao pé da letra, sem errar absolutamente nada. Mas a gente mascara o Evangelho, guarda ele na gaveta e coloca assim, eu sou espírita, porque isso hoje dá status na sociedade. As pessoas veem um fantasma na televisão, aí a gente olha assim, eu sei sobre tudo isso, eu estudo o livro dos médiuns, eu não tenho medo de fantasmas. Não esqueçamos que semana que vem, sexta-feira 13, tá, pessoal? Aí a gente volta a conversar sobre esse assunto. Então, na verdade, é uma tolice, quer dizer, é uma bobagem, a gente se ilude, é um comportamento infantil que a gente tem. Aquele que pratica caridade para receber vantagens é ambicioso, ou seja, aquela passagem do Evangelho, né, que diz assim, né, não deixa a sua mão esquerda o que a direita faz. Ou vamos trocar, né, não deixa a direita saber o que a esquerda faz, porque senão vai ter preconceito com os canhotos, né? Porque dá a impressão que a direita é sempre boa e a esquerda é sempre ruim. Quem é canhoto vai se sentir discriminado. Então não deixa uma mão saber o que a outra faz, não importa qual mão seja. Porque do contrário a gente sempre vai fazer troca. E caridade não é moeda de troca. Caridade é sempre doação. Se eu faço uma doação esperando alguma coisa de volta, essa doação já deixou de existir. Mais uma vez, aquele que faz a caridade para humilhar é companheiro das obras malignas, porque já basta a dor que o outro está sentindo. Aquele que humilha intensifica essa dor. E essa humilhação vem no modo de fazer, na palavra que é dita, no modo de olhar, na postura que se tem diante daquela prática. Aquele que faz a caridade para sondar a extensão do mal é desconfiado, e a caridade ela é pura. A caridade não tem aquela preocupação de saber assim, será que ela é feita simplesmente pela vontade de fazer. O cuidado que a gente tem que fazer é a dose em que a gente vai fazer essa caridade. Para isso a gente tem que ter bom senso. Só que a gente tem muito mais desconfiado do que confiança, né? Confiar e desconfiar. A gente muito mais desconfia do que confia. O mundo que a gente fez, naquela passagem do Evangelho que diz assim, sedes manso como as pombas e astutos como as serpentes. Infelizmente, do tipo de vida que a gente leva hoje, nós temos muito mais a astúcia da serpente do que a tranquilidade, a mansuetude da pomba. E continua, quem faz a caridade para afrontar a posição dos outros é soberbo, ou seja, faça caridade para poder colocar o outro no lugar dele. Entrega alguma coisa e fala assim, isso aqui é para te mostrar a sua posição e mostrar que eu sou melhor do que você. Isso é soberba. E a soberba é uma toxina também. A soberba nada mais é do que o nosso ego gritando dentro de nós. Quem faz a caridade para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Então a gente quer se sentir importante com esse ato. E a gente lembra daquela passagem do Evangelho que diz para nós também, né? Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E a gente sempre faz a diferenciação daquilo que é humildade e daquilo que é humilhação. Então a gente tem que alimentar, na verdade, a humildade, não a humilhação. Porque a humilhação, na verdade, é o sacrifício do próprio orgulho. Se você tem que sacrificar o orgulho, faça. Mas se você pudesse aprender a ser humilde, você não precisa combater o seu orgulho. Porque ele naturalmente vai se ajustando. O orgulho bom vai naturalmente se ajustando para fazer com que a gente se sinta bem nessa convivência com ele. E finalmente a gente tem aqui que a caridade não serve para prender o próximo, explorá-lo. É delinquência potencial. O que significa prender o próximo? Muitas vezes a gente faz de escravo moral aquele que recebeu a nossa caridade, porque a gente o obriga, de certa forma, a ser eternamente grato a nós. Quantas vezes já aconteceu isso? Quando a gente guarda naquele bolsinho de trás da nossa roupa, aquele gesto que a gente fez para quando o cara menos esperar, a gente pega e põe para fora e fala para ele, lembra quando eu fiz isso para você? Então a gente faz a caridade para as pessoas toda vez que passam para a gente, tem que ficar ali fazendo reverência. O tempo todo. E isso é uma escravidão moral. Porque o nosso gesto, muitas vezes, deu a entender a ela que ela é para nós eternamente grata. Exatamente, Miriam.
A gente faz aquele gesto de caridade, aquela coisa toda, de repente numa discussão, a cabeça ferve um pouco, você fica meio descontrolado e você fala assim, quando você precisou eu estava do seu lado. Quer dizer, a gente fez troca, porque a gente fez aquele condicionamento, eu te faço isso hoje, mas um dia você vai ter que fazer por mim. É uma obrigação, um compromisso que nós estabelecemos. E caridade não se compromete com ninguém. A caridade é você fechar os olhos, entregar as coisas e ir embora. Não importa quem, não importa quando, não importa como. Mas a gente faz as coisas olhando nos olhos para deixar bem marcado. Estou fazendo isso para você, então você me deve alguma coisa. E isso é, olha, caridade para aprender o próximo e explorá-lo é delinquente potencial. Isso é o jeito errado de fazer as coisas. E finalmente, né? Exatamente, a gente fala assim chorando, né, Miriam? Chorando no meio de lágrimas, de sofrimento, né? Mas eu fiz tanto por você e hoje você não sei o quê. Quer dizer, você fez por quê? Você esperava recompensa por isso? Você fez por amor ou você fez por troca? E isso é um comportamento muito mais natural do que a gente imagina. A gente faz isso o tempo todo. Um dia você vai precisar de alguém e você fez uma coisa por ela, ela vai te negar. E você fala assim, aquele infeliz lá, quando eu fiz para ele, eu estava ali direitinho, ele pediu chorando. Quando eu precisei, ele me virou as costas. Que ele vira as costas e siga a vida dele. Nós não temos, ele não tinha nenhum compromisso comigo. Por isso então, em todas as situações, olha só agora o que Emmanuel chama atenção aqui, que é importantíssimo para nós. Em todas as situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. A gente sempre fala isso. Não importa aquilo que você faça, se você faz é melhor do que não fazer. Muito bem, porque quem recebe, ele sempre vai ser beneficiado. Claro que muitas vezes é preferível que você não faça, se você pretende fazer o mal com a caridade que você está fazendo. Mas se você faz alguma coisa não fazendo o mal para o outro, é sempre importante. Todavia, lembra Emmanuel, para aquele que dá, irradiando amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva no plano maior o título de irmão. Então, no plano espiritual, o título de irmão, na verdade, é uma credencial de fraternidade verdadeira. Porque hoje a gente usa assim, né, meu irmão? Poxa, meu irmão, não faz isso. Só que aquele irmão que de preferência que ele fique longe. É aquele irmão que nós utilizamos muito mais da boca para fora do que com a sinceridade de ser tratado como irmão. E aí a gente vê nas obras espíritas, né, os espíritos que se chamam naturalmente de irmãos e que de fato eles vivem essa irmandade, vivem essa fraternidade. Eles tiveram condições de aprender e falam com sinceridade. É isso que a gente tem que aprender. Dessa forma, então, meus amigos, encerramos por aqui o nosso trabalho. O Flet, que chegou atrasado, já fica para arrumar as cadeiras, né, Flet? Só para não chegar atrasado da próxima vez. Então a gente fecha por aqui o nosso trabalho, meus amigos. E o Hermes vai te ajudar, tá? A gente fecha por aqui o nosso trabalho, deixando essa mensagem, né, reforçando aquilo que nós estudamos no nosso estudo anterior. No anterior nós falamos sobre a luz inextinguível, dizendo que a caridade jamais se acaba. E hoje a gente fala da fraternidade, do tratamento de irmão, que é fundamental para a gente sempre valorizar muito mais o outro do que a nós mesmos. Lembremos mais uma vez que a prática da caridade é uma balança. Se o nosso lado se levanta, a gente rebaixa o outro. Se nós nos rebaixamos com humildade, nós elevamos o outro. Então a gente tem que sempre pensar em que altura nós estamos nos colocando naquela balança, em cada gesto, em cada palavra, em cada modo de olhar. Né? Pedrão, todo mundo faz isso. A gente sempre gosta das pessoas que estão próximas, que fazem bem. A gente não aprendeu ainda a lidar com aquele que é desconhecido. É algo que a gente está aprendendo. Não se cobre tanto por isso, porque nós estamos aprendendo a viver dessa forma. Cada vez que a gente detecta o erro, já é muito importante. Porque no passado a gente sequer se dava conta que isso acontecia. Hoje a gente consegue perceber quando nós estamos cometendo um erro. Agora que nós temos a percepção, a gente tem que aprender agora a trabalhar esse nosso tipo de comportamento. Tá legal? Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho,
Passo para nossa amiga Beth, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Lembrando mais uma vez que na segunda-feira nós não teremos estudos, porque é feriado aqui em São Paulo, e feriado vocês sabem que é sempre complicado da gente fazer estudo aqui no nosso grupo, né? A Tina colocou, né, quando não estamos equilibrados, não dá para fazer o bem. Não dá, porque quando o desequilíbrio, na verdade, nos coloca numa condição de carência de atenção, carência de ajuda. Mas sempre que for possível, a gente tenta fazer, né? Pois é, os espíritos também têm feriados, principalmente quando tem campeonato, o Fletcher. Quando ganha campeonato é feriado geral no plano espiritual. Né? Mas infelizmente aqui, quando tem feriado, a gente acaba mudando um pouco a nossa rotina aqui em casa e fica meio complicado da gente fazer. Com aquela relação a horários, o pessoal está em casa fazendo as atividades e tudo mais.